Boa noite, meu nome é Cristina, eu faço parte de um grupo de tarefeiros lá da UCEAB, no Boqueirão, e essa noite, né, eu resolvi fazer um estudo. Há muito tempo que o Fernando vinha me pedindo para apresentar um estudo, mas para mim é sempre um desafio, né? Mas como a gente está passando por um momento em que vencer os desafios é muito importante, então eu resolvi fazer essa experiência, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas eu acho que vai. Vamos lá. Desde que surgiu essa história, né, do coronavírus, dessa pandemia, logo que começou aquele sistema, né, de afastamento, de isolamento social, nós fomos enviados para casa, né? No meu trabalho físico, eu passei a trabalhar de casa, fazendo home office, acho que como muita gente, né? Então, são novas experiências, né? São muitas novidades, são momentos em que nós precisamos nos adaptar. E eu tenho pensado muito, né? Desde que tudo isso começou. É claro que eu já vinha assistindo as notícias, né? Já vinha vendo as notícias que vinham do mundo todo, mas finalmente ele chegou aqui, né? No Brasil. O coronavírus chegou no Brasil. E aí quando eu via, né, aquelas imagens, aquelas notícias terríveis e as dores, né, das famílias, a própria incerteza das pessoas, eu ficava pensando como é que devia estar a psicosfera naquele lugar, né? Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, né, é jogado é formado, a psicosfera é formada com os nossos pensamentos, né? Sejam eles bons ou não. Então, eu ficava pensando, nossa, como deve ficar aquela psicosfera carregada, né? Mas claro que também ali, não só as dores, tinham os bons pensamentos, né? As preces que eram feitas para auxiliar aquelas pessoas, as solicitações de amparo, né, de apoio para aquelas pessoas que estavam vivendo aquele momento tão difícil. Então, isso foi um dos pensamentos, né? Porque a gente sabe que, né, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa afeta as pessoas que convivem conosco. Não só as pessoas que convivem conosco, mas todas as pessoas que estão à nossa volta como um todo, né? Por que isso? Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, ele é um veículo de todo tipo de energia, né? Boas energias, outras nem tanto. E tudo que a gente pensa é jogado ali no fluido cósmico, né? Que é essa matéria sutil, quintessenciada
e ela é invisível aos nossos olhos, a gente não vê. Mas aqui nesse momento, né, eu estou cercada de fluido cósmico universal. Todos nós estamos cercados por ele. Mas é invisível aos nossos olhos. Então, claro que tudo isso me fez pensar, né, os espíritos, né, que estão à nossa volta nesse momento. E como esses espíritos, eles influenciam o nosso pensamento. Né? Allan Kardec, ele já nos ensinou, através do Livro dos Espíritos, na questão 459, né? Que Kardec pergunta para os espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta deles é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Caramba, né? Vocês veem que como é oculto, a gente não sabe, né? A gente não percebe muitas vezes. E isso, às vezes, faz com que nós tomemos atitudes assim, impensáveis, né? E nesse momento em que está tudo diferente, né? São momentos difíceis, né? Tá tudo conturbado, os nervos estão à flor da pele, os relacionamentos estão tendo que se readaptar a essa fase de isolamento, né? Então, claro que nesse momento a gente abre brechas para que esses irmãos nos influenciem. Agora, resta saber qual é o tipo de espíritos que nós queremos ao nosso lado. Então, como é um momento complicado, né, a gente sabe que tem espíritos complicados, só esperando o momento certo de se aproximar de nós, porque, assim como nós, eles também têm as deficiências morais que tinham quando desencarnaram. Eles também estão no processo evolutivo, assim como nós. Então, eles estão prontos a se aproximar a nós, encarnados, de acordo com os nossos pensamentos, com o nosso padrão vibratório, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com o que nós andamos pensando. E esse momento, ele é propício para nós estarmos numa montanha russa, com altos e baixos. Até falando assim, né, a gente pensa numa montanha russa, altos e baixos, nós pensamos em ondas, né? E tudo à nossa volta se transporta através de ondas de energia. Até mesmo uma amiga, ela me falou, e eu achei muito interessante isso, porque eu dizia que eu queria manter um nível de equilíbrio, né, constante. Aí ela me disse que um nível de equilíbrio constante é uma linha reta. E linha reta é sinal de morte.
né? A gente vê naqueles filmes, ou aquele equipamento médico mesmo, em que a linha reta é morte. E a vida, ela é em ondas, ela vibra, né, em ondas. Isso é vida. Então, nós estamos nesse momento em ondas, né? Bons momentos e às vezes maus momentos. Estamos tranquilos, equilibrados e às vezes estamos tristes, né? Tensos, porque é o que o momento nos traz. Então, eu quis falar sobre isso, né? Sobre essa influência que os espíritos, né, eles podem ter sobre nós nesse momento de pandemia. Eu acho importante isso, né? Nós devemos realmente vigiar muito os nossos pensamentos e orar. Eu escrevi algumas coisas, mas aí, enfim, eu comecei a falar e fui falando, estou falando. Então, eu vou pegar aqui o meu roteiro, que é para não perder nenhum dado do que eu escrevi. E aí, como eu disse, né, nós andamos muito invigilantes com essa conturbação que anda por aí. Eu saí no outro dia, depois de muito tempo, e eu fiquei impressionada com a energia que está na rua. Umas pessoas tão tensas, né? Elas andam se olhando com medo. Algumas não estão nem aí, mas outras, sim, outras estão. Então eu fiquei muito impressionada, né? Com essa energia que circula no momento. Mas então, voltando à questão da vigilância, eu vou ler um trecho para vocês que foi ditado pelo espírito Miramês sobre a importância, né, desse comportamento cuidadoso. Nesse momento, se o homem fosse espírito puro, não estaria reencarnado na Terra sofrendo as duras consequências desse plano. A evolução é uma lei criada por Deus e é contemplando os horizontes da Terra que os espíritos se tornam conscientes das necessidades, das lutas que devem empreender para se libertarem do pesado fardo da ignorância em que se encontram. Vigiar constitui primeira defesa da alma na batalha consigo mesmo. Policiar suas mais caras experiências contra as investidas do mal, que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que entristece. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis e desse manejo individual tiraremos lições valiosas, porque a razão constitui professor insubstituível do templo do coração. Com esse exercício, os sentimentos tomarão outros rumos e a alma entrará na era dos pensamentos puros, frutos da vigilância com Jesus, ensinada pelo Evangelho. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deves vigiar no pensar
no falar, no viver. Eu achei lindo esse trecho. E ele foi extraído do livro Nos Ângulos dos Ensinos do Mestre, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Então, nós precisamos sim vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos atos, porque é de uma importância extrema. E orar, porque a oração ela é um bálsamo. Ela acalma, ela equilibra, ela sereniza. Não só nós, né, que fazemos a oração, mas para aqueles a quem ela é dirigida. Muitas vezes nós fazemos preces pelo outro, por um desconhecido, por uma imagem que vemos acontecendo. Nós fazemos prece porque nos solidarizamos com aquela vivência. Então, emitimos boas vibrações, vibrações amorosas para aquela pessoa. Emitimos intenções positivas que aquela pessoa, que aquele que está vivendo aquele momento tão difícil, que ela possa superar com coragem, com fé. Então, a prece, ela é um condutor também. Ela cai no fluido cósmico vital e muitas vezes ela consegue sim chegar àquela pessoa que está precisando. Então, a oração, ela é muito importante, ela é essencial. Então, não é só vigiar, devemos orar também. Então, eu estava ouvindo, no outro dia, uma fala do Divaldo Franco, e ele dizia que aqui na Terra, nós estamos vivendo esse período de transição, essa fase de transição. Mas ainda somos um planeta de provas e expiações que está se encaminhando, está começando esse período de transição. E aí veio esse vírus. E o que ele disse é que se nós, seres humanos, já estivéssemos num outro nível de evolução, se nós já estivéssemos mais voltados para o bem, só para o bem, esse vírus ele não encontraria espaço aqui na Terra. Ele seria pulverizado. Mas, como nós ainda somos imperfeitos, como nós ainda temos mais tendências, ele ganhou espaço. E ele está fazendo esse estrago que nós temos visto, Então, nós ainda temos muito a crescer, muito a evoluir. Aliás, a evolução é o nosso propósito aqui, quando reencarnamos. O nosso propósito é repararmos as nossas faltas, é aprendermos, é nos autoconhecermos. O autoconhecimento é o meio para essa alavanca, para essa caminhada. Nós precisamos nos autoconhecer. Através do autoconhecimento, do autoperdão,
sim, nós temos grandes chances de evoluirmos, darmos um passo nessa longa caminhada. É claro que nós temos que ser indulgentes conosco, porque isso é um processo. Isso não é uma coisa que se dá de uma hora para outra. Isso depende de coragem, de termos coragem, de nos conhecermos, de identificarmos o que realmente precisamos mudar, de promovermos a autorreforma. Então, eu acho que quando nós nos autoconhecemos, nós somos até capazes de perceber a influência de um irmão que ainda está equivocado, né? Porque a gente para e pensa, epa, não, esse pensamento não é meu. Então, nós temos, vamos falar armas, né? Nós temos, agora me fugiu uma palavra que possa substituir, mas nós temos outros elementos para lidar com essa influência, né? Então, nessa hora a gente fala, não, esse pensamento não é meu. Então eu vou fazer uma oração, eu vou orar por esse irmão que ainda é equivocado e que por alguma razão eu dei a oportunidade dele se aproximar de mim. Eu permiti que ele tivesse alguma influência sobre mim, mas eu percebi. Então, se eu percebi, eu vou fazer prece por ele. Eu vou pedir que ele tenha muita luz. Eu vou pedir que ele seja encaminhado, que ele seja acolhido pelos amigos espirituais que nos cercam, que estão conosco, né? Eles estão conosco o tempo todo, nos auxiliando, nos intuindo. Então, eu vou pedir. Esse irmão, ele também tem o seu benfeitor. Só que, às vezes, ele não dá ouvidos, né, ao benfeitor dele. Mas nós vamos orar para que ele possa ser tocado, né, em seu coração, para que ele possa seguir um outro rumo, né, crescer, se afinizar com um outro tipo de pensamento, com um bom pensamento. Além de notícias tristes, é claro, que nós temos visto, eu tenho visto também muitas coisas interessantes, muitas boas ações, muita união, muita caridade acontecendo, muita compaixão pelo próximo. E é isso que nós devemos ter. Nós devemos ter compaixão. Nós devemos procurar seguir os ensinamentos do Mestre, né? Do nosso Mestre Jesus, que nos guia e nos ensinou tantas coisas. Então, nós devemos sim vigiar os nossos pensamentos, orar por esses irmãos que às vezes nos influenciam de uma forma contrária ao que nós queremos, ao que nós acreditamos. E só através do autoconhecimento, do estudo, do aprendizado, que nós poderemos
identificar tudo isso. Então, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês, para que nós cultivemos bons pensamentos, para que nós cultivemos um olhar ao próximo com amor. Nós ainda não olhamos com aquele amor que o Mestre veio nos ensinar, aquele amor incondicional. Ainda não. Mas um dia chegaremos lá. É um exercício. Mas eu acho que nós devemos, não tenho certeza, que nós precisamos exercitar esse amor ao próximo. Cultivando bons sentimentos, bons pensamentos, para que os espíritos que venham nos influenciar sejam os bons espíritos, que eles nos influenciem para o bem, para as boas ações. Então, é isso, meus irmãos, meus queridos amigos, era esse o meu recado. E agora, nesse momento, eu convido a todos a unirmos o nosso pensamento para orar. Em primeiro lugar, agradecemos aos nossos benfeitores que estão sempre conosco, nos dando bons conselhos, nos intuindo. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos cerca a todo instante. Agradecemos aos espíritos amigos da OSEAV, que neste momento se encontra fechada, mas o trabalho não para. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela permissão dessa assistência. Mas pedimos que o nosso Mestre querido, nosso guia, nosso médico, que ele possa, com o seu olhar amoroso, levar a sua luz de compaixão, com a sua luz de amor, iluminando o caminho dos irmãos que desviaram na sua caminhada, que se desviaram, iluminando a todos que sofrem, que estão sofrendo nos hospitais, nos asilos, nas ruas, em todos os lugares. Que a tua luz, Mestre, possa envolver a todos, acolhendo, envolvendo, equilibrando, tocando o coração daqueles que ainda não te conhecem, Mestre. E agradecemos ainda a todos os médicos, tanto do plano físico como do plano invisível, que tanto trabalho estão tendo neste momento. Mestre, porque é o nosso guia, continue conosco,
a nos envolver, a ter esta imensa paciência conosco, seus irmãos, ainda caminham. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos, meus irmãos, que a luz do Mestre abençoe e envolva a todos nós. Graças a Deus e uma boa noite para todos.